Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pela bênção de Deus, estamos aqui, retornando com a nossa EBD. Para aqueles que estão acompanhando, nós tivemos uma breve interrupção na semana passada, porque esse que vos fala não estava 100%, na verdade não estava nem 10%, mas cá estamos nós de novo. Só que dessa vez temos um novo desafio, que de novo, graciosamente, o Senhor tem nos ajudado a superar, que é essa minha voz de barítono. Thank you very much. A voz, né? Bem, que começou lá pela quarta-feira e já começou a me preocupar, mas tomei as medidas necessárias, fiz voto de silêncio, só faltou a roupa de Cavaleiro Jedi lá dos monges para poder completar o voto. Tomei umas gororobas aí, preguei sexta, preguei ontem, agora é a terceira parte, querendo Deus, teremos hoje à noite. Então, o problema é quando eu me empolgo, aí começa a falar com muita ênfase, muito alto, aí não presta para o que estou passando. Mas vamos lá, irmãos, 16 de julho, vamos iniciar na nossa matéria Doutrinas Básicas, a parte sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Como bem recordava minha esposa de manhã, não é a mesma coisa que pneumologia, que é da medicina, né? Mas a origem das palavras gregas são a mesma, porque espírito ou vento em grego é pneuma ou pneumatos. Por isso a diferença aí de escolha, talvez até para diferenciar entre uma e outra, ok? Vamos orar? Deus querido, chegamos à Tua presença nesta manhã para estudar a Tua palavra em meio ao Teu povo, e aquilo que vamos fazer aqui, ó Deus, difere de qualquer ambiente acadêmico, secular, qualquer universidade, escola, porque somos necessitados da obra do Teu Espírito sobre nossas vidas, aquele exatamente sobre quem vamos estudar nesta manhã, capacitando-nos, iluminando nossas mentes e corações para que possamos entender aquilo que vamos ouvir e realmente reter para nossas vidas. Portanto, Deus, essa é a nossa principal oração, que nessa atividade espiritual que vamos fazer, o Teu Espírito venha nos auxiliar, venha nos socorrer. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos começar a nossa caminhada com uma breve definição sobre pneumatologia. Estudo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Divina Trindade, seus atributos e suas obras, ou seus feitos, certo? Então, nós vamos, durante a nossa parte de pneumatologia, meus irmãos, olhar, eu creio, aquela pessoa da Trindade mais controversa, pelo menos nos últimos 120, 130 anos. Por quê? Se o Senhor Jesus ocupou a controvérsia nos primeiros séculos com os ataques à cristologia bíblica, né? Nós vimos isso na matéria anterior. Mais recentemente, irmãos, particularmente depois do surgimento do movimento pentecostal, o Espírito Santo começou a ter, não ele, né, exatamente, mas acerca dele, um papel de controvérsia. E, inclusive, é uma tremenda jesuicidência, porque nas 2 noites anteriores eu estava falando de Gálatas 5 e estávamos falando sobre o andar no Espírito, ou viver no Espírito, como está na NVI. E aí, meus irmãos, quando eu preguei essa carta aqui na igreja, há 5, 6 anos atrás, eu lembrei uma conversa que eu tive com a minha saudosa avó sobre o que aconteceu particularmente na nossa denominação na década de 60 aproximadamente. Então, obviamente você não estava lá e nem eu. E eu perguntei a ela o que aconteceu com o perfil do Batista depois da renovação carismática da década de 60. Então, a Convenção Batista Brasileira passou por um burburinho final da década de 50 para 60, com focos da chamada renovação espiritual, né? Então, pessoas tendo supostas experiências e tal, e aquilo alastrou-se como um fogo na palha. E criou um cisma, criou uma divisão
na nossa denominação que, eventualmente, provocou a saída não lembro, ou nem sei exatamente quantas igrejas, que formaram a que hoje é conhecida como Convenção Batista Nacional. Por exemplo, a igreja que tem na frente do Detran, certo? Faz parte dessa denominação. Tem uma outra na Princesa Isabel, já chegando perto da Jardim Floresta, né? A Floresta à direita, um pouco antes à esquerda, tem outra lá. Então, pela cidade inteira, pelo Brasil inteiro, existem igrejas da Convenção Batista Nacional. Eu tenho até hoje grandes amigos. Meu pai congregou lá durante um tempo. Enfim, mas tudo começou assim, meus irmãos. Mas a minha pergunta para minha avó não era os meandros do cisma, né, da divisão, porque isso não interessava. Era sobre a questão do nosso fervor, certo? Porque fervor está sempre ligado à questão do Espírito Santo na mentalidade do Evangelho. Porque já me incomodava, irmãos, naquela época, um certo marasmo, um certo tradicionalismo engessado que eu via na igreja da década de 80, certo? Que quando eu já tinha entendimento para perceber as coisas. Não tava... Década de 80 é literalmente a minha adolescência, porque como eu nasci em 70, 80, 90 são de 10 a 20 anos. Bem, então, durante esse período, meus irmãos, eu comecei a perceber que, rapaz, era muito complicado. Você ia num culto, numa determinada igreja, você via as pessoas, parece que felizes por estarem ali, gostosas por estarem ali. E aí eu ia na minha igreja em particular e em determinados cultos só faltava o caixão entrar, porque o velório estava pronto. Eu confesso, irmãos, eu não acho que um culto bagunçado seja necessariamente culto espiritual. Mas eu também acredito que o extremo oposto tem uma razão por existir. E essa foi a minha pergunta à minha avó. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse que não. Antigamente, ela falou, quando eu era mais jovem, quando eu era menina, as pessoas participavam do culto. Terminou a oração, você viu um sonoro amém. Coisa que, inclusive, falta na nossa própria igreja aqui. Às vezes eu termino a oração, eu pergunto se os irmãos perceberam que eu terminei a oração, porque é um amenzinho aqui, outro acolá e tal, né? Já fica a hashtag a dica. Mas o ponto principal era o envolvimento no culto, o cantar com prazer, tá? Com alegria. E a coisa era tão assim, meus irmãos, que eu lembro que no Centenário Batista no Brasil, nós estávamos na Avenida Getúlio Vargas fazendo uma marcha, né? Que fizemos de comemoração. E tinha um pastor, estava um sol, calor no Rio de Janeiro, de terno e gravata. Nós estávamos cantando Ruge Forte, contundente, o hino, né? E ele, meus irmãos, vibrava tal. Aí o irmãozinho do meu lado, olha só como é que a coisa fica. O irmãozinho do meu lado disse, nossa, esse pastor parece até pentecostal. Eu falei, Jesus, para o mundo que eu quero subir. Ou seja, passou-se a entender que qualquer demonstração mais esfuziante de adoração, de alegria no culto, aí é coisa de... E, meus irmãos, isso é uma postura muito perigosa, porque acabou-se que, se eles achavam que o Espírito Santo era propriedade, copyright deles, a gente acabou assinando embaixo. Porque são muitas experiências que eu acumulo nesses anos de como a gente criou uma certa alergia. Eu me lembro de uma pregação em que o pastor falou sobre a necessidade de orar constantemente por poder do Espírito Santo. Aí o pessoal já fica... Tudo o que nós fazemos, irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo. Isso não tem absolutamente nada a ver com ser renovado, ser pentecostal, qualquer coisa assim. Então, no nosso estudo que começamos hoje, é importante já ter isso em mente, que nós estamos estudando aquela pessoa enviada pelo Senhor Jesus exatamente para nos auxiliar e acompanhar na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, e que sem o Espírito, bem, Gálatas 5 está aí para mostrar, né? Andem no Espírito, ou vivam no Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Então, quando eu abro mão, quando eu coloco de lado o poder do Espírito Santo na minha vida, certo? No fundo, o que eu estou falando? Eu vou lidar com a carne sozinho. E eu posso garantir aos irmãos, vai dar ruim, não vai dar certo. Porque, obviamente, não é assim que funciona. Não existe outro jeito a não ser pelo Espírito. Bem,
Seguindo adiante, meus irmãos. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Este é o Credo Niceno-Constantinopolitano. Para explicar esse nome complicado, o nome está relacionado ao primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., do qual resultou o Credo Niceno, e o primeiro concílio de Constantinopla, em 381 d.C., onde a declaração de fé foi finalmente estabelecida a partir do resultado dos dois concílios, certo? Então, como a frase é uma junção de discussões dos dois concílios, ficou esse nome hifenado aí, esse nome composto. Introdução. Pneumatologia tem sido provavelmente a doutrina mais debatida, bem como aquela onde os maiores erros e excessos têm ocorrido. Falta de estudo bíblico, hermenêutica questionável, dependência de experiências, perpetuação de crenças de gerações anteriores são alguns dos fatores que contribuíram para este cenário confuso e caótico. Eu posso dar o exemplo disso, irmãos, uma vez que eu estava conversando com o irmão e eu pedi a ele que me mostrasse línguas estranhas nas escrituras. Aí ele pegou a versão Almeida corrigida, né? Que eu não sei nem se alguém ainda usa até hoje, e aí ele achou lá línguas estranhas, certo? Aí eu peguei a minha versão e mostrei para ele que a palavra estranhas não está, inclusive, em itálico, porque não consta do original, foi um acréscimo dos tradutores. Ato contínuo, peguei meu celular e mostrei a ele no grego que realmente não existe a palavra estranhas, é apenas aquele que fala em línguas. Primeiro ponto. Segundo, ele me mostrou o texto de Atos como inicial. E aí eu mostrei no texto de Atos para ele que, se você ler o texto, eles estão falando idiomas conhecidos daquela época. Tem até a lista dos idiomas, certo? Só você ler o texto. Ele ainda assim insistiu que aquilo que ele havia visto, né, na igreja dele, certo? É o que está em Atos. Eu falei, meu irmão, mas peraí, o que você viu na sua igreja? Uma pessoa consegue entender na sua língua? Um estrangeiro que estiver aqui ou estiver visitando? Não, se o senhor der discernimento, consegue. Eu falei, não é isso que eu perguntei. Porque aqui no texto de Atos, eles estavam falando nesses idiomas presentes no Império Romano, né? Porque os prosélitos, irmãos, os gentios, ou seja, não judeus, que haviam se convertido ao judaísmo, por isso eles eram prosélitos, vieram de todo o Império para Jerusalém para a festa de Pentecostes, a festa judaica, certo? Como bons novos judeus, estavam fazendo o que tinham que fazer. Então eles foram até ali para comemorar. Esses provavelmente não falavam nem aramaico nem hebraico, ou pelo menos uma grande parte deles não falavam. Então eles chegam até ali e começam a ouvir os discípulos pregando na sua própria língua, e isso os surpreende. E, meus irmãos, não adiantou o quanto eu explicava para aquele irmão, simplesmente ele não compreendia. Por quê? Porque ele está baseando a sua doutrina, entre aspas, numa hermenêutica questionável e dependendo de experiências, que é o que eu escrevi ali. A experiência estava sobre a palavra, e não ao contrário. Estava sufocando a palavra, em lugar de mostrar a palavra e explicar a experiência. Ok? Como todo ensino equivocado, o resultado final aparece nas vidas dos crentes e na vida das igrejas. A melhor estratégia para evitar tais desvios é a mesma para todas as demais doutrinas. Sola Escritura e toda Escritura. Isto é, somente a Escritura e toda ela como base do que cremos e assim como vivemos. Nessa doutrina, irmãos, como em qualquer outra, é muito perigoso ficar pensando versículos. Quando você forma uma doutrina, você não usa apenas os textos, mas a interpretação correta e a teologia bíblica que está por trás daqueles textos. Essa é a razão porque tanta gente tem seguido ensinos, por exemplo, judaizantes, porque ele pega alguma coisa separada, né, do seu contexto e quer aplicar hoje a nós. Ou, por exemplo, como que a teologia da prosperidade consegue tirar coisas do Antigo Testamento, e aplicar para a igreja hoje, mas ato contínuo ignora coisas que estão bem do lado. Aqui, amor, conseguiu. S'il vous plaît. Merci. Só para marcar aqui um errozinho no meu toque do português vai me deixar enfurecido.
Então é por isso que, por exemplo, o pessoal da teologia da prosperidade lê lá no Antigo Testamento, né? Que Deus vai nos fazer comer o melhor dessa terra. Não está lá? E ficam falando 30 minutos sobre comer o melhor dessa terra. Só que no mesmo contexto diz, se vocês me obedecerem. Então não é assim, todo mundo vai comer o melhor dessa terra. Tinha obediência ligada. E o texto ainda continua. Mas se vocês me desobedecerem, serão consumidos pela espada. Viu que como é que a hermenêutica faz falta? Eles pegaram uma frasezinha e começam a ensinar um monte de coisas. Irmãos, sobre o Espírito Santo fazem a mesma coisa. Pega um texto fora do seu contexto, especialmente no livro de Atos, que é um livro narrativo, ok? Uma das regras importantes sobre doutrina é que você não forma a doutrina em cima de texto narrativo. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu estou dando essa parada aqui, irmãos, porque é importante você entender por que a gente interpreta determinadas coisas diferentes deles. Então, por exemplo, por que você, quando vai tomar uma decisão, não pega o novelo de lã e coloca lá do lado de fora da sua casa e diz para sua mulher, amanhã a gente vai saber o que fazer? Você está lembrando do que eu estou me referindo? Gideão, certo? Por que você não faz isso? Porque o texto não foi o objetivo dele criar uma doutrina sobre decisão, tomada de decisão. Não é assim. A experiência de Gideão é única, foi dele. Provavelmente Deus já nos deu experiências que são únicas e foram nossas da mesma maneira. Mas eu não posso transferir para o meu irmão, certo? Nós tivemos um irmão aqui na igreja, que eu continuo não citando o nome dele, que foi curado de presbiopia, de vista cansada, né? A leitura de perto que a gente perde depois perto dos 40 e assim por diante. Alguém sabe quem foi? Não, né? Porque eu não criei um alvoroço aqui na frente, irmãos, agora nós temos a unção da cura da leitura. Não, porque essa foi a experiência dele. Ele orou e Deus deu a ele a graça de ficar livre disso aqui, que eu tenho uma relação de amor e ódio, mas não posso, mas cuido dele porque sem ele não consigo ver nem etiqueta de preço, né? Eu tive aquela santa inveja, falei, Senhor, dá-me também desta, não, tô brincando. Mas a verdade é, meus irmãos, que não se pode ver, a gente vive da palavra, da doutrina e não de experiência, que é muito perigoso, particularmente quando se refere à doutrina do Espírito Santo, ok? Bem, vamos ver um pouquinho do que foi falado pelos batistas ao longo do tempo. A Confissão de Fé Batista de New Hampshire, 1833, não trata especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, porém o cita pelo menos 6 vezes ao relacioná-lo à obra de redenção e regeneração dos salvos, bem como a sua santificação. Em outras palavras, pegaram a doutrina do Espírito Santo e distribuíram no meio das outras doutrinas, mostrando o papel do Espírito em tudo mais, ok? Da mesma forma, a Segunda Confissão Batista de Londres, certo? 1689, ela cita dezenas de vezes a pessoa do Espírito Santo, relacionando com as mais diversas obras na criação e na redenção dos eleitos. Então, novamente, em lugar de ter um capítulo, um artigo específico sobre o Espírito, eles preferiram distribuir ao redor de todas as outras doutrinas o ensino sobre o Espírito Santo. Agora, já a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nosso atual documento, tem, atenção, alô, câmbio, mais uma vez, que já está passando isso aí. Tudo isso aí. Olha aí. Texto longo e bem completo sobre o Espírito Santo. Ok? Então vamos lá, acompanha. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opera a regeneração do pecador perdido.
Sela o crente para o dia da redenção final, habita no crente, guia-o em toda a verdade, capacita-o a obedecer à vontade de Deus, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Perfeito. A minha única pequenina ressalva é no entendimento do que ele fala aqui no dia do Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo. Eu discordo um pouco porque, ao meu ver, Joel está falando uma profecia que sim se cumpre em Atos 2, mas ela se cumprirá plenamente no final dos tempos, sobre particularmente Israel, durante a tribulação, certo? Joel está falando com particularmente Israel naquele contexto. Então, é aquela situação, irmãos, em que a profecia ela tem mais de um cumprimento, e não é a única vez que isso acontece no Antigo Testamento. Então, não é que esteja errado aqui, eu apenas farei essa ressalva, mas o texto é muito bom, e inclusive dá para usá-lo como um roteiro para estudo de pneumatologia, de tão completo que ele é. Nisso, parabéns aos nossos antepassados que fizeram esse documento na década de 80. Vamos falar agora, meus irmãos, da personalidade do Espírito Santo. Bom, vamos lá. O Espírito Santo não é uma força impessoal, conforme dizem algumas seitas. Ele tem personalidade, ou seja, tem inteligência, ele tem emoções e ele tem vontade. Então, isso aqui, meus irmãos, deveria ser algo que nem precisava ser citado. Mas como existe, particularmente por parte dos Testemunhos de Jeová, essa heresia de que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força, como é a eletricidade, como a gravidade, enfim, a gente vê na necessidade de fazer esse destaque, mostrando que uma força, uma energia, não possui essas características que estão aí, né, circundadas, ok? Então, por exemplo, a inteligência, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo, escrevendo sobre o Espírito Santo, coloca diversas características de um ser inteligente, de alguém que faz ativamente ações. Ele não é apenas alguém que é usado por outro como uma força, mas alguém que está ativamente fazendo essas ações. A 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. De novo, demonstração de inteligência, de raciocínio, de entendimento, como qualquer outro ser racional tem, certo? E, obviamente, o nosso Deus está dentro dessa categoria. Também fala, meus irmãos, que o Espírito tem emoções. Isaías 63, 10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigos deles e lutou pessoalmente contra eles. Isso é, no final do livro de Isaías, mostrando a disposição contrária que o Senhor tinha para com o seu povo por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, por causa da sua tolice toda e teimosia. Só que, no caso, meus irmãos, olha que interessante. Apesar disso ser, durante o livro todo, descrito que era a postura de Deus para com Israel, particularmente aqui para com Judá, no capítulo 63 diz que entristeceram o Espírito Santo, o que prova não apenas a pessoalidade do Espírito, como a divindade também, certo? Porque assim como, obviamente, entristeceram a Deus, entristeceram o Espírito. Efésios 4:30, que é bem conhecido, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que nós fazemos isso, irmãos? De novo, pela mesma forma que o pessoal do Antigo Testamento, pela insistência na desobediência, pela insistência no pecado, nós entristecemos o Espírito de Deus. E, finalmente, ele tem vontade. E aí está repetido o texto, né, já lido acima de 1 Coríntios 2, agora versículo 11, certo? Então, não vou repeti-lo, para mostrar nessas características como ele tem personalidade. Há outros fatores que demonstram a personalidade do Espírito. Por exemplo, é possível blasfemar
contra ele. Também é um texto muito conhecido, Mateus 12, 31 e 32. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há por vir. Ele ensinou os crentes, segundo a característica, João 14, ou ele ensina, né, os crentes, João 14, 26. Essa é a razão pela qual ele foi enviado para nós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, ele está ativamente participando, digamos assim, desse esforço pedagógico de Deus a nosso favor, hoje em dia. É possível mentir para ele. Atos 5, versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, lembra dele, esposo de Safira? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então você mentiu ao Espírito. Novamente, é claro, meus irmãos, que se você perguntasse para o testemunho de Jeová, ele tem todo um malabarismo hermenêutico, né, para poder tentar, né, ele vai à Lua, volta, vai em Saturno para poder explicar como que você mente para uma força, que não é literalmente Deus. Porque você precisa entender, eles insistem que existe um só Deus, mas eles mesmos se contradizem. Porque lá no texto de Isaías, que eles falam sobre eles serem testemunhas, o texto diz, eu sou Senhor, antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Só que eles consideram Jesus como um quase Deus, como um semideus, como filho de Deus. Então, de novo, eles têm todo um malabarismo para poder fugir disso daí. Enquanto, queridos, a doutrina da Trindade é a única explicação bíblica plausível pelo fato de que você tem, claramente, 3 pessoas que se apresentam nas Escrituras, mas, ao mesmo tempo, você tem a Escritura afirmando que nosso Deus é um. Então, como é que você junta as duas coisas? Nós já vimos isso meses atrás, na doutrina da Trindade. Mas eles vão fazer o seu malabarismo. E, obviamente, eles vão ter alguma coisa a dizer sobre Atos 5:3, dizendo que quando fala sobre mentir ao Espírito Santo é algum tipo de metáfora, alguma coisa assim. Mas, obviamente, o texto está claramente expondo para a gente a personalidade do Espírito. Que mais, irmãos? Ele guia os crentes, Romanos 8:14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele testifica aos crentes, mesmo capítulo, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ainda no mesmo capítulo, ele intercede pelos crentes. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, olha só, ele está fazendo isso, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, toda a oração que eu faço, que nós fazemos, que é falha, que é limitada, né? Que tem, obviamente, a dificuldade de discernimento que nós temos da própria realidade, às vezes não sabemos nem como pedir ou o que pedir. O Espírito Santo é o nosso tradutor, é aquele que interpreta para Deus a nossa oração, certo? Fazendo com que ela chegue de forma perfeita ao Pai. Então, assim, toda oração nossa, no fundo, ela é perfeita, não por nossa causa, mas por causa do Espírito Santo, que está agindo aí, como diz Romanos 8:26. Ele fala aos crentes, Atos capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aqui, irmãos, particularmente eu quero fazer um parênteses importante. A gente ora sobre as coisas, é verdade, mas eu penso que a nossa geração precisa, especialmente porque a gente está tudo, né, no micro-ondas, tudo na rapidez, certo? Você lembra como era tudo muito mais lento há 20, 30, 40 anos atrás? Eu literalmente tinha que ir até a papelaria, comprar papel, comprar envelope, comprar selo. Eu tinha que escrever uma carta, certo? Botar no correio para mandar para minha noiva. E ela tinha que fazer a mesma coisa e passar um perfume. Sem o perfume. A minha é com cheiro de homem mesmo, mas a dela vinha com cheiro de perfume. Gente, sinceramente, eu acho que os jovens hoje perdem muito, né? Porque
Era uma emoção eu ir lá, tinha uns escaninhos lá no seminário, uns quadradinhos assim de cada aluno. Aí eu passava e já ficava olhando assim, tem nada. Tem nada. A emoção de ficar esperando, cara. Oi, gente. E aí, como é que tá tu? Uhum. Gosto de WhatsApp, né? Tô sem graça. E aí, Letícia, como é que você tá hoje? É, o namoro desses dois, aí, os últimos que a gente casou aqui. Não era melhor? Eu acho que era muito melhor. Tinha todo um significado por trás. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Aí a gente vai para nossas decisões hoje. É como se a gente fizesse assim, Senhor, já cumpri o protocolo, viu? Já orei. Agora deixa eu sair fazendo as coisas, porque a ideia que eu quero perseguir por trás aqui, meus irmãos, é que se você está fora disso, né, jogue seu manto sobre mim. Eu preciso parar mais, ouvir mais. Porque apesar de ser físico, espiritualmente, Deus também nos deu uma boca e 2 ouvidos. Quando Jesus fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a gente tem que lembrar, meus irmãos, que a gente não é dono disso aqui. A gente é muito mal e poucamente cooperador. Então a gente precisa parar, entender o que Deus quer, o que Deus não quer, o que tem que fazer. Se é para andar, se não é, se é para regredir, retroceder. Em todas as áreas da nossa vida, mas também quanto à igreja do Senhor. O que devemos ou não devemos fazer. Precisamos investir mais tempo, irmãos, orando e perguntando ao Senhor e ao seu Espírito, o que eu devo fazer? Qual a direção que eu devo tomar? Se o mundo ou o senso de urgência nos apressa, diga então é não. Se a resposta é para agora, é não. Mas se você puder esperar que eu ore e pergunte ao meu dono e Senhor o que eu devo fazer, depois eu lhe digo o que ele me disser. E precisa ter tranquilidade. Agora mesmo nós estamos tomando uma decisão prática do dia a dia, lá em casa. E, de novo, irmãos, aquele senso de urgência, de agir, rapidamente surge nos seus pés, nas suas mãos, no seu coração. Rapidamente eu quero pegar o celular já da pessoa. E aí, o que você decidiu? Eu preciso compreender, meus irmãos, que Deus não precisa da minha ajuda. Isso não significa omissão, inércia. Não, não é isso. Porque quando Deus quis inércia do seu povo, ele disse para ficar parado e olhar o livramento do Senhor. É claro. Mas em grande, 90 e tantos por cento das outras vezes, irmãos, tinha a parte que o homem tinha que fazer sim. Mas só aquela parte. Mais absolutamente nada. A gente quer fazer a nossa parte, a parte de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, quer fazer tudo. E muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, porque não ouvimos o que Jesus fala em Apocalipse capítulo 2. Vamos parar e ouvir a voz do Senhor. No próximo slide, irmãos, eu quero endereçar, está no seu material também, esse assunto sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então, a explicação aqui é simples e é exatamente o entendimento, pelo menos de todo mundo, que eu considero que vale a pena você ouvir, né? Dar os seus ouvidos ao que está dizendo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, também conhecido como pecado imperdoável, consistia de ser testemunha ocular de uma obra realizada por Cristo durante seu ministério neste mundo e atribuir essa obra ao diabo. Desde a ascensão do Senhor, quando ele deixou de estar fisicamente presente aqui, esse pecado se tornou impossível de ser cometido. Então, se você já lutou na sua vida com a dúvida se você cometeu o pecado imperdoável e tal, posso lhe garantir que é virtualmente impossível, a não ser que você tenha descoberto uma máquina do tempo. Então, o que o nosso slide está dizendo, meus irmãos? Veja o contexto. Os fariseus estavam vendo o que Jesus estava fazendo, curando os cegos, curando os enfermos em geral, libertando os oprimidos do diabo, e estava dizendo que ele fazia no poder de Beelzebu. Este é o pecado imperdoável, onde você vê claramente a obra de Deus sendo feita e você atribui a obra de Deus, feita por Jesus, ao poder do diabo. Ok? Então, como o nosso segundo parágrafo está dizendo, como Jesus já foi embora fisicamente, este pecado, graças a Deus, é impossível de ser cometido. Ok? Então, eu já vi cada explicação, até suicídio.
atribuindo o suicídio ao pecado imperdoável. Não tem nada a ver com o texto. Absolutamente nada a ver. As pessoas pegam as coisas mais terríveis que acham que alguém pode fazer e colocam nessa categoria aqui, certo? Se você ficar só com o texto, meus irmãos, a interpretação é simples. Então, repetindo, o pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo, o pecado imperdoável, é você atribuir a obra que Jesus fez naqueles dias, diante da obra de Jesus, como sendo feito pelo poder de Satanás, ok? E tal coisa não é mais possível de acontecer hoje em dia nos nossos tempos. Alguma dúvida, meus queridos, até agora? Nope. É não crer na obra de Deus, no poder de Deus, no trabalho que o Senhor Deus faz sobre a vida dos seres humanos. Não, literalmente é atribuir a obra que Jesus está fazendo ao poder do Espírito, ao poder de Satanás, certo? Não é não crer na obra de Deus, porque, a bem dizer, todo incrédulo não crê na obra de Deus. Sim, não, eu quero dizer que eu já tinha ouvido falar sobre isso, do jeito que o senhor falou, mas já tinha ouvido falar também que é óbvio, né? Se a pessoa não crê em Cristo, ela não vai encontrar a salvação, não vai poder ser salva, né? Ela não vai receber. Sim. E, obviamente, não vai ser perdoada. Então, é uma questão muito óbvia perceber que há uma diferença entre os dois pontos. Não é só não crer, deixar de crer na obra de Deus, mas atribuir essa obra à ação maligna. Ok. Diga, Thiago. Se é um pecado que só pode ser cometido naquela época, né? Por que foi registrado para passar para nós isso? Se é uma coisa que é só a título de conhecimento que ele foi registrado para nós, ou qual seria o propósito? Ótimo. Se você perceber, isso tem a ver com o propósito de Mateus no livro. Mateus está apresentando Jesus como o Messias, o Rei prometido, certo? Então, paulatinamente ao longo do Evangelho, ele vai mostrando a rejeição do rei. O rei sendo rejeitado pelo seu próprio povo. E quem é o maior representante do povo, né, de Israel naqueles tempos? Os líderes religiosos. Tanto que a grande parte da condenação do povo é por causa da postura dos líderes religiosos. Havia um Nicodemos no meio ali, claro, né? Mas a grande parte dos fariseus, saduceus e escribas estavam em uníssono contra Jesus, porque ele ameaçava o status quo deles, o cargo comissionado que eles tinham dado por Roma, né? De ficar ali naquela posição religiosa de fantoche, na prática, porque não tinha poder de verdade quase nenhum, Roma mandava tudo, e literalmente a preocupação deles é que a perturbação que Jesus pudesse trazer provocasse os romanos a tirá-los, porque eles não conseguiam manter a ordem. Essa é principalmente uma das razões porque eles concordaram com a crucificação, porque eles conspiraram para a crucificação. Eles não estavam interessados em nenhum tipo de ensino errado que Jesus pudesse trazer, mas é como ele ameaçava. Assim, Mateus registra para mostrar o progresso, ou retrocesso, se você quiser usar, da rejeição de Jesus como Messias, e agora, nesse caso, particularmente com a blasfêmia do Espírito Santo. Tudo tem a ver com o contexto, especialmente do evangelista, né, do escritor nesse caso. Ok? Seguindo adiante, irmãos, vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo, que, de novo, para nós é ponto pacífico, mas temos que entender biblicamente como isso se sustenta, como isso se defende. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é divino, sendo uma das pessoas da Trindade. As provas bíblicas da divindade do Espírito são as seguintes. Ele é chamado como Deus. De novo, naquele mesmo texto lá de Ananias e Safira. Agora lendo o versículo 3 e 4. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Olha o final, irmãos. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. De um versículo para o outro, ele havia mentido ao Espírito Santo e agora ele está mentindo a Deus. Então é uma simples questão de correlação.
2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor, usando a mesma expressão, Kyrios, no grego, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, igualando a pessoa do Espírito Santo à pessoa do nosso Deus. Ele tem atributos divinos. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então está falando o que, irmãos? Aqui da onipresença do Espírito. E perceba que ele fala escapar do teu Espírito, e aí para Deus ele diz fugir da tua presença. Então, o paralelismo hebraico é maravilhoso, porque é uma coisa igual a outra. Tá? Ele tá, é um recurso, irmãos, que eu gosto bastante de fazer quando eu uso alguma palavra que eu suspeito que as pessoas não conhecem. Eu imediatamente ofereço um sinônimo. Né? Não sei se vocês já repararam, mas eu tenho esse certo vício até de linguagem. É basicamente o que acontece aqui. O salmista escreve uma coisa, logo depois ele escreve a mesma coisa com outras palavras. Ou 6, meia dúzia. É isso que ele fala. Teu Espírito, tua presença, dizendo para Deus. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. No mesmo texto fala sobre a onipresença do Espírito e o iguala à pessoa de Deus. Ok? Onipotência. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, o Espírito Santo agindo aí na concepção do verbo. Onisciência, 1 Coríntios 2, nós já lemos esse texto, dizendo que o Espírito sonda todas as coisas e ele mesmo conhece as profundezas de Deus. Que mais, irmãos? Ponto 3, ele realiza obras divinas. Assim como a gente viu sobre Jesus na criação, agora também sobre o Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia aqui, meus irmãos, é que ele pairava, certo? Como meio que uma incubadora, certo? Sobre a criação, preparando aquilo que seria feito. Jó 33, versículo 4, ainda sobre a criação. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele presente na criação dos próprios seres humanos. Transmissão de vida, Romanos 8, 11. E se o Espírito é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, a nossa própria ressurreição futura é obra do Espírito Santo da mesma maneira como ele ressuscitou o corpo do Senhor Jesus. Autoria da profecia divina. Esse, claro, irmãos, vimos lá em Bibliologia, né? É um dos textos mais importantes da Bíblia a respeito da inspiração das Escrituras e agora a respeito do papel do Espírito Santo. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso lá na nossa primeira parte, né, do nosso estudo, meses atrás, que isso não significa que eles psicografavam, né, não significa que eles entravam em algum transe, certo? A personalidade, o estilo, até mesmo o conhecimento gramatical e tudo mais dos escritores foi preservada. A clara diferença entre autores e outros, né, entre autor e autor, no Antigo Testamento Novo, ou se você preferir, entre escritor e escritor, mantendo o autor apenas para Deus, né? Mas o que nós vemos, irmãos, é como o Senhor protegeu os escritores para que não houvesse algum erro que comprometesse a revelação. Há diferenças de relatos? Sim. Então, por exemplo, em textos paralelos,
um autor escreveu, só uma hipótese aqui, então Israel foi com 130 mil soldados. Aí no outro texto paralelo, mesmo evento, diz, então Israel foi com 132 mil soldados. Ou seja, apenas um arredondamento de números que não interfere em nada com a revelação, com a doutrina, que é o interesse de Deus naquilo que Ele nos deixou. Revelar a sua vontade, revelar o seu conhecimento, e não apenas uma mera estatística de números ou algum evento assim, ok? Muito bem, o Espírito Santo estava presente nisso aí também. Ele é identificado como Deus. Isaías 6, 8 e 10. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Sobre quem que o Senhor estava falando? Ele e os anjos? Não. A Trindade aqui, da mesma forma que a Trindade lá em Gênesis capítulo 2. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vai, diga a esse povo, esteve sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E esse mesmo texto é mencionado lá em Atos capítulo 28, 25 e 27. Discordaram entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, o que Paulo fala, irmãos? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Então veja bem, lá no Antigo Testamento, a fala é atribuída a quem? Lá em Isaías. Deixa eu ler de novo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí ele fala tudo aquilo que eu já li, certo? Quando Paulo vai citar esse texto, irmãos, lá em Atos capítulo 28, ele diz o seguinte, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, os israelitas, por meio do profeta Isaías. Então, próprio Paulo diz que aquele texto lá do Antigo Testamento foi falado também pelo Espírito Santo, certo? Colocando do Senhor Deus do Antigo Testamento e o Espírito Santo em pé de igualdade. O que para nós não é nenhuma novidade, mas é interessante, irmãos, as nuances, os detalhes do texto, certo? Como ele mostra, e aí o resto do texto de Atos vai ser simplesmente a repetição do texto de Isaías. Isso aí, irmãos, é o finalzinho de Atos, quando Paulo está naquela prisão domiciliar e os líderes judeus vêm visitá-lo, porque ele chama, na verdade, né, para poder explicar por que ele está ali. E aí ele fala, e eles rejeitam a mensagem. Então Paulo fala isso aí. Bem falou o Espírito Santo a respeito de vocês, aos seus antepassados. Vocês vão ouvir, não vão escutar. E nós entendemos por quê, irmãos? Porque a dureza de Israel permanece durante todo o tempo dos gentios, que é o que você encontra em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Ok, onde nós paramos? 5. Ele tem o seu nome associado ao nome do Pai e do Filho. É claro que a gente está se referindo às listas, né? Por exemplo, em Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma fórmula você vai encontrar em 2 Coríntios 13, 14, né? Tem até essa observação ali, porque na revista atualizada está no versículo 13, mas na nossa está no versículo 14, essa afirmação, colocando as três pessoas da Trindade juntos. E, obviamente, isso fala a respeito da divindade do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, vamos dar nossa paradinha de 5 minutos. Muito bem, meus irmãos. Continuando aqui a nossa matéria de pneumatologia, vamos para o slide ali onde tem uma informação importante. Vamos lá. É preciso destacar que na Trindade, enquanto o Filho é eternamente gerado, o Espírito Santo não é gerado, mas procede do Pai. O terceiro concílio de Toledo, 589, depois de Cristo, obviamente, acrescentou a cláusula Filoque ao texto em latim do Credo Niceno, afirmando que o Espírito também procede do Filho. Filoque significa e do Filho.
mas isso gerou críticas dos teólogos orientais que rejeitaram o acréscimo. Então, qual a importância dessa informação aí, meus irmãos? Qual é o título de Jesus a respeito dele como filho? Ele é o filho? Qual é o complemento aí, meus irmãos? Jesus é o filho? Não. Unigênito, certo? Então, uma vez que Jesus é o filho unigênito, para deixar bem claro essa informação, a igreja, ao longo do tempo, construiu a frase onde o filho é eternamente gerado pelo pai. Por que é eternamente gerado? Porque se diz que ele é apenas gerado, né? Se você controla de uma determinada maneira, você pode até ter a data onde você gerou o seu filho, certo? Pelo meio, obviamente, que você já sabe como. Então, você tem a data onde alguém foi gerado, onde papai e mamãe estiveram lá presentes, né? Preferência, os dois. E aí, aquela criatura passou a existir. Antes daquilo não existia. Ali ele foi gerado. Isso não pode ser dito a respeito de Jesus. Ele não tem início, muito menos tem fim. Então, ele é eternamente gerado porque ele é o filho unigênito do Pai. Se nós afirmarmos que o Espírito também é gerado, aí Deus tem 2 filhos, certo? Então, a explicação, e isso não é um jeitinho, é porque a Bíblia jamais disse que o Espírito é gerado, mas que ele procede do Pai, ele é enviado pelo Pai. O que o nosso parágrafo está dizendo, que depois foi adicionado que ele também procede ou foi enviado pelo Filho, o que houve uma discussão entre áreas, entre regiões da igreja no 6º século. Para completar aqui, irmãos, ao que parece, o correto é afirmar que o Espírito, como ser divino, procede substancialmente do Pai, que é a única fonte das demais pessoas da Trindade. Porém, ele procede do Pai e do Filho em seu envio ao mundo para ministrar como Consolador. Embaralhou a mente? Então, na sua essência, na sua existência, o Espírito procede do Pai. Ponto. É isso que o autor está tentando aqui solucionar esse imbróglio só de 2.500 anos só. Ele procede substancialmente como ser do Pai. Mas na sua missão ao mundo, ele é enviado. E aí ele usa a mesma palavra, procede tanto do Pai quanto do Filho. Vamos para os textos bíblicos que a gente começa a entender melhor. Lá do começo, irmãos, o Filho é gerado. E é claro, a gente vai para João capítulo 1. Versículo 14 e 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, unicamente gerado, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Tá? João 1, 14 e 18. Então, João deixa claro que Jesus, o Verbo, ele está falando da encarnação, é o único filho gerado de Deus. Então não tem como transferir ou passar essa informação, essa condição para o Espírito também. Ok? João 15, 26. O Espírito procede do Pai. Olha lá. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Aí, meus irmãos, mais adiante no capítulo 14, versículo 16, Jesus completa a informação, já que o versículo está antes, né? E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E agora sim, no capítulo 16, complemento. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu, disse Jesus, o enviarei. Ok? Então o que nós temos ali, meus irmãos? No texto, está faltando outro parágrafo, por favor. No texto de cima, no capítulo 14, você tem o Pai enviando o Espírito. No capítulo 16, você tem o Filho enviando o Espírito. Então, o que os teólogos fazem, meus irmãos? Eles não inventam teologia. Essa semana eu tive que ler num grupo batista, certo? Tive que tomar Rivotril, de que a gente precisa de mais Bíblia e menos teologia. De onde ele acha que a teologia sai? Do ar. Então, essa é a mentalidade, meus irmãos, desculpe, emburrecida que o povo evangélico tem. E triste é ver um batista falando um negócio desse. Então,
tudo que você está vendo sobre teologia ali está baseado nos textos que estão ali. E os textos que estão ali estão ensinando essa verdade que a gente leu nesses 2 parágrafos. O Espírito é o Filho mesmo. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, mas o Espírito procede de substância do Pai e é enviado pelo Pai e pelo Filho. Tudo está nos versículos ali. Por que isso é importante, meus irmãos? Essas informações vão pagar a dívida externa? Não. Certo? Vão solucionar todas as suas crises espirituais? Não. Mas protege a doutrina. Como é que uma seita como Testemunho de Jeová acontece? Ela sai do nada? Não. Ela surge da ignorância. Ela surge da falta de teologia. Ela surge quando a gente começa a achar que é só vir para a igreja cantar Jesus 30 vezes num corinho e ir para casa. Certo? Quando nossas músicas são falhas em ensino. Inclusive, na Reforma, música foi extremamente usada para ensinar teologia, porque o povo não conhecia. O povo ia para a missa, repetia as coisas em latim, não entendia absolutamente nada, não tinha a Bíblia nas suas mãos. Então, Lutero e os demais reformadores, irmãos, usaram música para o povo aprender teologia, porque boa parte da Europa nem conseguia ler. Era analfabeta, né? Que inclusive foi outra conquista da Reforma, o aumento da alfabetização no mundo antigo, né? No mundo velho, como se diz. Bem, então um ponto, meus irmãos, por que a gente está aqui gastando numa manhã de domingo? Pastor, será que não tinha um tema mais relevante na BD, tipo assim, conflitos no casamento para a gente tratar? Porque a gente pensa, irmãos, que tudo na vida cristã tem que ser resolver problemas, né, interpessoais, crises pessoais, né? Como tirar o crente da depressão, ou sei lá o quê. Bem, se nós abrirmos mão, tudo isso nós estamos vendo, irmãos, e gastando, vimos 7 anos atrás, estamos vendo hoje novamente, de doutrinas básicas, o resto não se sustenta. Porque em cima daquilo que nós cremos é que nós resolvemos todas as outras coisas. Ok? Então, peço a sua paciência. Eu sei que são conceitos mais difíceis de absorver, tá? Inclusive, isso é nível de seminário, mas é importante que a gente entenda cada uma dessas coisas. Bem, nós vamos seguir agora para uma tabela bem longa. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida antes de chegarmos lá. Não? Sim. Não, precisa do microfone. Cadê o mic aí? Enquanto isso, mas eu preciso de 3 voluntários para ler os versículos aqui, porque vai ter que abrir. Então, vou pedir aqui um voluntário, o Tiago, que já fez isso antigamente. Tem que sentar para cá, Tiago. Tiago, Luma, para a dupla aí dos irmãos. E a Letícia, que já está na família também. Pronto. Aqui está com o número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, cada um fica com um número e já vai abrindo os textos da Bíblia para a gente poder acompanhar. Isso aí é o que está, né? É escaneado do que está no seu material. Enquanto eles acham ali, quem vai ficar com Luma 1, Tiago 2, Letícia 3, ok? Então você já vai se antecipando na abertura dos textos. Quando eu mencionar aqui, você lê, passando o microfone de um para o outro. Diga, irmão. É tranquilo assim entender que a Trindade existe desde sempre, mas como o senhor falou agora, essa ação mesmo de Jesus, do Espírito Santo, Jesus pela encarnação, o Espírito Santo quando Jesus é assunto aos céus e ele é mandado como Consolador. Qual é essa diferença deles já existirem desde o Antigo Testamento? A gente vê exemplos de cristofania, né, em alguns textos, mas essa ação mais específica e pessoal dos dois no Novo Testamento. Então, só essa diferenciação que, inclusive, vem desde a Trindade, que eu fiquei pensando sobre isso depois da nossa aula, eu acho que é um momento que dá para perguntar sobre isso também. Eu só não entendi qual é a pergunta exatamente. A diferença entre eles já existirem desde a fundação do mundo, né? As variações de atividade. Isso. E as questões das funções dele após tanto Cristo ser encarnado, quanto o Espírito Santo após a assunção de Cristo. Claramente, ao longo da revelação, irmãos, a gente vê essa variação. No Antigo Testamento, quem tem a primazia é Deus Pai. O Deus do Antigo Testamento se manifesta lá, nós identificamos como a primeira pessoa da Trindade. Aí você tem ocasionais participações do Filho, que são as cristofanias. Por exemplo, o quarto homem na fornalha de Daniel.
a dica do rei, para mim, é inspirada por Deus. Porque eu vejo 4 homens e o quarto é como um filho dos deuses. A ideia ali, a meu ver, não era um anjo, mas é a presença de Jesus, uma cristofania, uma aparição da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, lá na fornalha de Daniel, ok? E assim por diante. Você tem as presenças do Espírito Santo também, como, por exemplo, o Salmo 139, que nós já lemos. Lá na criação, você tem o façamos. Agora, obviamente, o Pai, ele reina em termos de presença e participação no Antigo Testamento. Quando chega no Novo, a participação do Senhor Jesus é óbvia. Ele é a realização da nova aliança é no sangue do Filho. E ele continua agindo porque ele é o cabeça da igreja. Mas, de certa forma, irmãos, hoje nós estamos na era do Espírito, nesse sentido. Porque o próprio Filho disse que ele deixaria outro Consolador. Esse outro é interessante porque é outro da mesma natureza daquele que está enviando, certo? A palavra grega usada ali significa, eu vou mandar outro igual a mim. É tipo assim, meus irmãos. Se eu fizer esse óculos perto desse outro, esse aqui é um óculos, esse aqui é outro óculos. Essa palavra grega. Agora, isso aqui é um objeto, esse aqui é outro objeto. Isso é outra palavra grega. E Jesus usa uma palavra grega que significa outro igual, outro de mesma espécie, vamos chamar assim. E ele manda o Espírito Santo para cumprir esse papel. Então, obviamente, hoje nós estamos no reino do Espírito, ou na era do Espírito, o que mostra, meus irmãos, aquilo que eu falei lá no começo. A nossa grande necessidade de incluir o nosso relacionamento com o Espírito, inclusive na nossa oração. Quer ver só? Qual foi a última vez que na sua oração, no seu devocional, você disse, Senhor, estou indo para o meu dia, me enche hoje do teu Espírito? Ou você acha que isso é coisa de pentecostal? Ou você acha que isso é só coisa quando você vai fazer algo ministerial? Não, Senhor, eu vou lá falar para aqueles irmãos daquela igreja, me enche do teu Espírito. Irmãos, eu preciso do Espírito, inclusive para a minha profissão, para os meus relacionamentos, porque o fruto do Espírito tem que ser manifestado em todas as áreas da minha vida. Eu não posso ser espiritual quando estou servindo na igreja, entre aspas, né? Mas lá fora eu faço as coisas na minha própria força. Então, a ideia de orar pelo poder, se você quiser usar a palavra, essa é uma palavra um pouquinho complicada, unção do Espírito, né? Ok, você deve orar constantemente, porque nós estamos realmente no reino do Espírito, certo? Ok, vamos lá? O modo como o Espírito Santo é chamado, veja a sua mão, Deus abençoe. Ali. Isso eu não vou ter que repetir, não sai na gravação. O senhor falou sobre o advento da música para ensinar teologia e a gente vê, tem uma música que particularmente desde do começo da minha vida cristã me atormenta. Eu me resolvi quanto a isso, mas graças a Deus nunca ouvi sendo cantada aqui na igreja também, graças a Deus. Mas Jesus, tu és o meu maior amor, meu Pai. Mistura tudo, banana tudo, Faz uma embananação total. Parece aquela pessoa que diz, Senhor Deus, obrigado por ter morrido na cruz. Espera aí, vamos contar errado essa história aí. O cara pega, ora para a primeira pessoa, fala de Jesus, e aí mistura com tudo. Às vezes é falta de atenção, simplesmente, né? Eu confesso que não é necessariamente porque o irmão é um herege, não. Agora, quando é música, a pessoa canta vez após vez e não percebe que está cruzando os polos aí. Então, bem, o modo como o Espírito Santo é chamado nas Escrituras também demonstra sua personalidade e divindade. Então, são vários títulos aqui. Vamos lá. Espírito do vosso Pai, Mateus 10, 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Muito bem. Espírito de Deus, Mateus 12, 28. Só um negócio. Estava indo tão bem. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ok? Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3, 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Ok? Espírito do Senhor, Lucas 4, 18.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ok. E esse texto em particular é interessante, irmãos, porque ele está lendo, obviamente, Isaías, e lá em Isaías, originalmente está escrito o quê? O Espírito de Yahweh, usando o nome de Deus no Antigo Testamento, no Espírito de Jeová, se você preferir. Atos 5:9. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Isso aí ela está falando com Safira. Espírito da verdade, João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ótimo. São 3 capítulos seguidos, Jesus vai falar a mesma coisa, 15 e 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Muito bem. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Muito bem. 1 de Pedro 1:11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Interessante que Pedro está falando dos profetas do Antigo Testamento e dizendo que o Espírito de Cristo estava neles. Espírito de Jesus, Atos 16:7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1:19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de seu Filho, Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Espírito da promessa, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2:12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Okay. Espírito eterno, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Espírito da graça, Hebreus 10:29. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Espírito que em nós habita, Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Muito bem. Espírito da glória e de Deus, 1 de Pedro 4:14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor, Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele é Senhor, em 2 Coríntios 3:18. Só um minutinho.
E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Muito bem. E finalmente é o Consolador, João 14, 26 e 15, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Muito bem. Então essa é uma longa lista, irmãos, que a gente quis apenas fazer a leitura, mas para registrar como que vez após vez a Bíblia é consistente em atribuir a pessoa do Espírito Santo a não apenas atributos, mas títulos, obras que são também atribuídos ao próprio Deus. E assim, meus irmãos, é aquela história, uma simples comparação ou silogismo, onde você vê que aquilo que Deus fez, o Espírito faz também. Aquilo que Deus é chamado, o Espírito é chamado também. Então não há outra conclusão a não ser entender que ele é um ser divino. A única explicação para nós não cairmos em um politeísmo, certo? Ou um triteísmo, é a Trindade. A gente viu isso lá atrás. Nós não adoramos nem 2 deuses, nem 3 deuses. Nós adoramos um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Nós já falamos bastante sobre isso na Trindade. É difícil de entender? Sem dúvida nenhuma. Não há metáfora humana, não há ilustração humana que eu possa oferecer que explique a contento a Trindade. Você pode tentar usar os 3 estados, o sólido, líquido e gasoso, você pode usar o que você quiser. As 3 dimensões, altura, profundidade e largura, nada, meus irmãos, vai realmente comunicar aquilo que é a Trindade. Eu nem tenho certeza se depois de glorificado a gente conseguirá entender plenamente o ser do nosso Deus. Porque, irmãos, não faz parte da nossa experiência. Está acima da capacidade humana. Porém, biblicamente é inegável. As 2 verdades existem. Nós servimos um Deus único, mas que se manifesta em 3 pessoas e uma pessoa não é a outra. Ainda tem esse detalhe, que nós vimos também naquele gráfico, lembra? Que a gente projetou ali, ok? Porque você tem, por exemplo, o Filho sendo batizado, o Pai falando e o Espírito no formato de pomba. Então, de novo, não tem, Deus provocou essas situações para mostrar para a gente uma parcela da realidade de quem Ele é, mesmo sem ser possível entender plenamente, ok? Vamos ver agora, meus irmãos, no tempo que nos resta, o Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo esteve marcantemente ativo no ministério de Cristo neste mundo. Foi pelo poder dele que Maria engravidou, sendo ainda virgem, e deu à luz o Salvador. Foi também pelo impulso do Espírito que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1. Na verdade, Jesus andava sempre no poder do Espírito, sendo assim conduzido por toda parte. O Espírito Santo também se manifestou durante o batismo de Jesus, assumindo a forma de uma pomba, identificando assim como o Filho de Deus e aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu queria, meus irmãos, dar uma pausa aqui para fazer uma pequena, sutil, mas às vezes difícil distinção entre a obra do Espírito na pessoa de Jesus e a sua divindade. Então vamos lá. Existem eventos onde claramente a Bíblia narra que aquilo está lá para mostrar a divindade de Jesus. Por exemplo, o sinal de Caná da Galileia. Okay? Esses sinais de Caná da Galileia são apontados por João ao longo do Evangelho, que comprovava a sua divindade. Esse é o grande alvo de João, está lá no final do Evangelho, que era comprovar a messianidade e a divindade de Cristo. Ele era não apenas o Messias prometido do Antigo Testamento, mas que esse Messias era divino. Porque no entendimento de muitos judeus, o Messias viria, mas ele seria apenas um judeu excepcional, que lideraria o povo, salvaria o povo e tal. Eles, em grande parte, não haviam entendido que ele seria o próprio Deus que viria para libertar o seu povo, ok? Então João faz isso, ele se encarrega. Então, orar para que o Espírito me capacite a transformar água em vinho não faz parte daquilo que a Bíblia está falando sobre a capacitação do Espírito Santo. Porém, em outros textos, como a gente acabou de ver aqui no nosso parágrafo, o que Jesus fazia, ele fazia
movido pelo poder do Espírito Santo. É aí que está, meus irmãos, a sutil diferença. Ele divinamente fazia algumas coisas, mas outras coisas ele fazia porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E é aí que ele é o nosso exemplo. Porque quando ele resiste à tentação, quando ele age de maneira que a gente verifica o fruto do Espírito na vida dele, ele está dando exemplo para nós, dizendo, olha, assim como eu fiz, você pode e deve fazer também. Lembra da frase? Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, é óbvio, meus irmãos, que eu nunca, nem você, vamos ter o índice de sucesso, vamos chamar assim, né, contra o pecado e vida perfeita que Jesus teve. É óbvio isso. Mas isso não pode servir como desculpa dizendo, ele fez isso porque ele era Jesus. E eu vou até dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu tinha uma irmã no meu Facebook que, rapaz, ela destilava amargura. Porque, qual o cenário? Um homem havia matado o pai dela. E aparentemente a cidade não é muito grande. Todo mundo sabia que ele era culpado, mas a polícia não conseguiu indiciá-lo, né? Não conseguiu colocar o crime comprovadamente com ele, o Ministério Público não conseguiu indiciá-lo, e ele estava andando pela cidade. Matador, todo mundo sabe, matou o cara e tal. E ela, meus irmãos, estava se envenenando com amargura, com ira, com vingança, com raiva, e usava as redes sociais para tanto, né? Bem, eu confesso que eu me senti inclinado pelo Senhor de falar alguma coisa no privado, falei com ela da necessidade. Minha irmã, não vale a pena. Eu não consigo nem entender o que a irmã está passando, porque eu nunca passei por isso, mas eu lhe garanto, não vale a pena. Você está jogando a sua vida, sua paz, sua alegria da salvação fora e não vai resolver nada, absolutamente nada. Se a justiça não tiver provas contra esse homem, não importa quantos posts na internet você faça, inclusive, se eu entendo um pouquinho de lei, você pode acabar com um processo, porque você está insistindo publicamente com uma coisa que a justiça está dizendo que ele, né, não é culpado, pelo menos não foi indiciado. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu falei do que a palavra de Deus fala sobre perdão e tudo mais, e como Jesus perdoa. Aí é que eu quero chegar mesmo. Sabe o que ela me falou? Pastor, mas aí é Jesus, né? Eu sou apenas uma mulher, não apenas um ser humano. Irmão, essa é uma visão muito perigosa. Muito, muito perigosa. Se eu for usar essa desculpa de que aí é Jesus para tudo, eu estou botando um passe livre para todo pecado na minha vida. A falta de perdão, que era o caso, né? Ou qualquer outra coisa. Então, Jesus, por exemplo, andava ao lado de prostitutas. Eu tenho para mim que elas não deviam ser mulheres feias, mal vestidas e tudo mais, muito pelo contrário. Elas deviam se vestir há 2000 anos atrás, né? Como uma garota do programa se veste hoje. E Jesus ficava ao lado dessas mulheres, não pecava, não era tentado em seduzi-las ou cair em qualquer atrativo delas. E eu não posso, como homem, só para personalizar bastante, dizer assim, né, mas isso aí era Jesus, né? E aí eu dou um passe livre de que eu não tenho que resistir à mesma tentação ou fazer a mesma coisa. E assim por diante, né? De repente você caiu no engodo de poder, subiu a cabeça, né? Ganhou um carro comissionado, diz ditado que quer conhecer um homem e dê poder para ele, né? E deu poder, você é vice-diretor de alguma coisa, secretário sei lá do que e tal. Aí, como diz no popular, sobe para a cabeça. Aí o pastor ou o irmão vai assim, meu irmão, não sei, mas parece que você mudou com isso daí. E você lembra, inclusive, da própria pessoa do Senhor Jesus. Mais poder que ele não tem. E, obviamente, jamais subiu para a cabeça. Ele é exemplo até de humildade, sendo literalmente o ser mais poderoso que andou sobre a face da terra. Aí a pessoa vem o que e diz, é Jesus, né? A gente, não. Isso, de novo, irmãos, é extremamente perigoso. Tudo o que Jesus fez, ele foi modelo para nós, porque ele fez pelo poder do Espírito Santo. A não ser aquilo que ele fez como confirmação dos seus atributos e da sua pessoa divina. Então, não é exigido de você que você ande sobre as águas. Pode ficar tranquilo. Não é exigido de você que você transforme água em vinho. Não é exigido de você que você, por mera volição, cure as pessoas. Porque é isso que Jesus fazia.
Está curado, está curado, está curado, está curado. Porque não é isso que ele fala pro cego ou pelo coxo, né? Se queres, podes curar-me. Que Jesus responde, eu quero. Eu não posso responder isso. Se eu for no HFAG e o pessoal disser assim, pastor, se queres, você pode me curar. Eu falo, não, meu filho. Mesmo eu querendo, eu não posso lhe curar. Eu queria muito que eu simplesmente pudesse sair, né, curando todo mundo para pregar a Jesus, é claro, né? Não para transformar em tolice de celebridade ou qualquer coisa assim. Quem não gostaria de ter esse dom para poder pregar o evangelho? Abre portas, mas a vida não funciona assim. Jesus continua curando por meio das nossas orações. Né? Podemos e devemos orar por cura, mas por volição. Só tem 2 categorias de pessoas, irmãos, na história que podia curar por volição. Filho de Deus e os seus apóstolos a quem ele deu tal autoridade. Apóstolos de verdade, tá, irmãos? Né? Esses idiotas de hoje aqui não. Né? Que apóstolo bom e apóstolo morto. Então, tirando essas 2 categorias, não existe dom do Espírito Santo para cura automática sobre a nossa vida hoje ou obrigação. Você só é cheio do Espírito Santo se você sair por aí curando as pessoas. Você só é cheio do Espírito Santo se você fizer isso ou fizer aquilo. Interessantemente, emprestando o que a gente viu na nossa mensagem de ontem, nossa, fulano é tão cheio do Espírito Santo, como é que você sabe? Porque ele é cheio de amor, paz, alegria, paciência. Eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Admirar alguém que é cheio do Espírito Santo porque ela tem o fruto do Espírito. Geralmente é por causa daquilo que a pessoa faz. É por isso, meus irmãos, que eu criei inclusive um texto uma vez no Facebook sobre essa história de chamar, particularmente a mim ou alguém de homem de Deus. Às vezes quando o pessoal assim, pastor, vejo que só falta dizer tu és, né, para ficar mais bonito. Tu és homem de Deus. Não mora comigo, não dorme comigo, não comeu um saco de sal comigo. Acho interessante a história que minha esposa ouviu, né? Da esposa do Russell Shedd. Que detalhe, meus irmãos. O homem tranquilo, o homem manso. Porque eu conheci pessoalmente, né? E a esposa dele falou assim, como é que foi, amor? Eu lhe conheço, né? Porque é assim, meus irmãos. Porque talvez para alguns aqui, né? Eu me lembro de um visitante latino na igreja que o amigo dele, que era lá, dizia que me achava um homem que parecia que eu andava a um palmo do chão. Eu falei, pergunta a minha esposa, que provavelmente eu estou andando a 7 palmos do chão, para baixo. Ele achava que eu andava para cima, andava para baixo. Porque essa história, meu Deus, de a gente elevar as pessoas, endeusar as pessoas. Sabe o que acontece? Quando a pessoa faz uma unha fora do que você botou e construiu na cabeça, você fica decepcionado. Você mesmo derruba a pessoa do pedestal que você a colocou, diga-se de passagem. Então, o que nós devemos olhar na vida das pessoas não é o que elas fazem, mas como elas se comportam, como elas lidam, como elas tratam uns aos outros. E eu, meus irmãos, tenho falhado miseravelmente em todos as partes do fruto do Espírito. E é aí que está a minha luta. Eu gostaria de sair pelo hospital curando todo mundo? Beleza. Mas eu preferia que antes disso eu fosse dominado pelo fruto do Espírito. É aí que a gente enxerga a nossa verdadeira espiritualidade. E eu confesso, irmãos, isso é a grande falha do povo de Deus hoje. É olhar performance. Olhar o fazer em lugar de olhar o ser. Certo? E Jesus, de novo, perfeito exemplo e absolutamente tudo. Aí você lê, dá outra face, anda a 2ª milha. Aí você vira para ele e diz, Senhor, como? Como com aquele colega de trabalho que me atormenta? Como com aquele fulano que vive pegando no meu pé? Como com aquele que me persegue? Ele mostra como. Quando você simplesmente considera a obediência mais importante do que a sua própria honra, do que o seu próprio orgulho. Aí você faz aquilo que parece impossível de fazer, mas pela palavra de Deus não é. Semana que vem nós vamos retomar aqui do Ministério de Jesus, inclusive olhando os textos que hoje já não dá mais tempo da gente olhar, ok? E vamos continuar em pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo.
Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Melhorou. Vamos ficar de pé, encerrar o nosso tempo de hoje. Grato a Deus, terceira de 4 etapas vencidas e minha garganta está lá, tá? Manter meu voto de silêncio à tarde e à noite a gente começa uma nova exposição. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e como ela nos dá firmeza para crer aquilo que tem que ser crido como verdade absoluta e eterna do Senhor revelado nas Escrituras. Dá-nos uma tarde de descanso e ajuda-nos, ó Deus, a poder continuar dependendo do Senhor, do teu Espírito em todas as áreas da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.